Lucas 9:34 diz assim: ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, próximo. E da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Eu repito, 35. E da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Fui ministrado por essa palavra há algum tempo. Vou tentar ser breve. Quando eu passei por uma experiência muito ruim, eu perdi meu irmão de uma forma muito terrível. Isso mudou a minha família, mudou todos os meus irmãos, quando nós o perdemos, porque foi uma perda de uma forma muito difícil. E naquele período, antes de eu perdê-lo, o Senhor tinha me dado uma palavra para eu ministrar na congregação onde eu congregava ainda em Paraty, que era sobre Números 21, que diz que pelo povo muito reclamar daquilo que estava acontecendo, das dificuldades do deserto, eles haviam pecado contra Deus e contra Moisés e Arão, seus líderes, reclamando de que eles tinham os tirado da terra do Egito, de uma terra que tinha muita fartura, para o meio do deserto, onde, segundo eles, morreriam de sede, de fome, mesmo Deus havendo acabado de tirar a água da rocha. Deus tinha acabado de tirar a água da rocha e saciado a sede deles, eles voltam a dizer que Deus, Moisés e Arão teriam os tirado do Egito para morrer no deserto. Isso fez com que Deus condenasse o povo enviando serpentes no deserto e picando eles. Então eles estavam sendo condenados e morrendo por seus próprios pecados. Moisés, como um bom líder, intercede pelo povo, e Deus envia um livramento dizendo: Moisés, levanta uma serpente sobre uma haste de madeira no deserto, e todas as pessoas que forem picadas e olharem para a serpente que você levantou, elas receberão livramento, ao invés de morte viverão. Eu ministrei essa palavra alguns dias depois, eu ministrei dizendo que o que nós devíamos fazer era sempre manter os nossos olhos voltados para Jesus, porque a tipologia da serpente o representava. Jesus foi aquele que foi levantado no madeiro para dar livramento e vida ao povo de Deus, a todos aqueles que creem nele. E ele disse isso, ele contou essa história em João 3,14. Então eu preguei nesse sentido, falando: olha, independente de quem estiver ministrando, independente de quem estiver cantando, na época eu era assembleiano, e no calor da mensagem eu dizia: estejam atentos a Jesus, mantenham o seu foco em Jesus. E quando eu perdi meu irmão alguns dias depois, a primeira coisa que aconteceu foi a perda de foco total. Eu entrei num abismo tão grande, depois dessa perda, que eu cheguei a dizer para Deus que eu não queria mais, que um espírito de vingança tomou conta do meu ser. Então, por conhecer muito a cidade, o bairro onde a gente cresceu, que eu iria me vingar. Eu conhecia todo mundo, eu sabia das coisas, enfim. E Deus, através do Espírito Santo, eu estava muitas noites sem dormir. Ele chegou numa tarde onde eu estava com muito sono, brigando com Deus, sendo rebelde. O Espírito Santo trouxe essa mensagem à tona no meu coração e disse: cara, você acabou de falar isso e está fazendo tudo ao contrário. A palavra que eu lhe dei para pregar servia mais para você do que para as pessoas que estavam ouvindo. Deus estava me tratando a respeito daquilo que eu havia ministrado. Então, naquele momento, eu resolvi me reerguer, renovei a minha aliança com Cristo e permaneci firme no propósito da sua vontade. Mas, ao sair daquela situação, o Espírito Santo trouxe outra mensagem ao meu coração. Lucas capítulo 9. A primeira mensagem era: mantenham os olhos em Jesus, porque dele é que vem a vida, dele é que vem o livramento. Não percam o foco. A segunda era:
Este é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam o que ele diz. Essa passagem é quando Jesus sobe um monte com Pedro, Tiago e João, e naquela ocasião ele se transfigura. Os versículos acima vão dizer que Jesus é transfigurado, aparece Moisés e Elias diante dele falando a respeito da sua morte. Então os discípulos acordam, eles tinham adormecido, então eles acordam e Pedro vê aquele acontecimento. Pedro quer levantar tendas a Moisés, Elias e a Jesus, 3 tendas, sem entender o que eles estavam falando, quando a voz ecoou da nuvem dizendo: este é o meu filho escolhido, o meu escolhido, ouçam o que ele disse. Então o que eu quero basicamente dizer para nós é que a quem nós temos dado ouvido, em dias tão perturbadores, em que muitas coisas atraem a nossa atenção, às vezes a gente até perde o foco, onde os nossos olhos deviam estar, às vezes a gente até desvia a nossa atenção, mas enquanto você permanecer firme, ouvindo o que o Senhor está falando, ouvindo o que Jesus está falando a seu respeito, você não irá se perder. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? A criação de muitas vãs filosofias, a criação de muitos evangelhos, de muitas coisas bonitinhas, e isso tem levado uma grande parte da família de Deus para outros lugares, buscando saciar o seu bel prazer, buscando o saceio das suas próprias vontades, buscando o evangelho que seja mais adequado, o evangelho que seja mais adequado para ele pregar em algum lugar, na faculdade, no trabalho, nas ruas. E aí a gente para de ouvir o que Jesus está falando. Este é o meu filho, o meu escolhido. Ouçam o que ele diz. Eu os interrogo mais uma vez: a quem nós temos dado ouvido? O nosso líder tem nos dado direcionamento, dizendo: eu recebi uma palavra do Senhor, vão por aqui. Mas a gente ignora essa palavra de ordem, porque não, mas isso aqui é mais interessante, o que estão dizendo aqui é mais interessante, me cabe melhor, faz mais sentido para mim. Cara, quem você está dando ouvido? Quem tem atraído a sua atenção? Sabe, ontem nós estávamos aqui na oração, o Espírito pairando sobre nós de um movimento sobrenatural. Era muito mais ele atraindo a nossa atenção para algo que ele queria fazer, do que nós propriamente estávamos atraindo a atenção dele. Sabe, a gente às vezes disperso, falando: Senhor, eu quero isso, eu preciso daquilo para de fato entrar naquilo que o Senhor deseja. Eu precisava ser assim, eu precisava estar em tal lugar, eu precisava ser de tal forma. E Jesus está só dizendo: cara, calma. O que você trouxe hoje? Calma, é isso que eu quero. Não, Senhor, mas eu vou fazer melhor quando eu estiver em tal posição. Quando eu estiver liderando uma célula, eu vou fazer melhor. Cara, calma. Jesus só está dizendo para você: olha, espera, você ainda é novo, você ainda é nova, calma. O seu momento chega na hora certa, chega na hora que você tiver maturidade, chega na hora que você tiver mais compreensão, chega na hora que você estiver com de fato os seus olhos presos à cruz, dizendo: não importa, se eu não concordo muito, não importa, se eu não concordo muito, ok, eu vou deixar de lado o meu ego, vou deixar de lado as minhas convicções, porque é isso que Jesus está falando. Se ele está falando algo que é diferente do que você acredita, que é diferente do que você esperava, a quem você vai dar ouvido? A si próprio, dizendo: Senhor, não, mas este é o meu sonho, Senhor, não, mas eu queria trabalhar em tal lugar, eu queria estar em tal área, eu nem queria estar aqui hoje à tarde, numa chuva dessa, eu queria estar de fato em casa. Mas Jesus disse: você está no lugar onde eu queria que você estivesse, onde eu quero que você esteja. E a gente começa a construir caminhos para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, buscar meios,
Em algum momento a gente se esquece dos apontamentos de Jesus falando, olha, para você chegar neste lugar, você vai precisar passar por isso, você vai precisar ir nesse lugar, vai precisar passar por esse caminho. Cara, em nenhum momento a Bíblia diz que quando Moisés foi libertar o povo do deserto, ele disse, vem comigo, porque a terra que mana leite e mel é perto e o caminho é simples. Só que o povo, todas as vezes que reclamava, o Senhor abençoava, e eles se saciavam e voltavam a reclamar. Sabe por quê? Por causa do bel prazer, por causa da intenção do coração. Porque tudo que a gente quer precisa ser fácil demais, precisa que seja rápido demais. E Jesus está dizendo, Pedro, até você chegar em Atos 2 e pregar e multidões serem salvas, você ainda vai passar pela noite do galo ainda. Porque você está querendo correr rápido demais. Ainda tem uma madrugada inteira de arrependimento. Eu ainda preciso que você se converta. O que Jesus tem falado a seu respeito? Você sabe? Quem Jesus falou que você é? O quanto Ele disse que o ama, o quanto Ele disse que o sacrifício que Ele fez por você foi pesado, mas Ele fez por amor. Ontem eu estava aqui na oração e em algum momento eu comecei a sentir uma dor aqui, e eu sabia que não era uma dor natural, porque eu cheguei naquele lugar, eu cheguei ontem aqui, eu estava cansado depois de um dia de trabalho, mas totalmente curado, sarado, não tinha nenhuma enfermidade, nenhuma dor, e de repente, no meio do calor de uma oração, eu comecei a sentir um incômodo na barriga. Eu disse, eu não sei como que é uma mulher tendo, sabe, quando uma mulher descobre que está gerando uma criança, eu não sei o que ela sente, mas deve ser algum incômodo, algum desconforto, para ela procurar o médico, saber o que ela tem sentido, até que o médico fala, você está grávida. Eu não sei o que ela sente, mas deve ser algum desconforto. Eu comecei a sentir um desconforto ontem na oração, não era nada que me incomodava para eu parar de orar, mas eu falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? Revela-me a sua vontade. E aí no meio daquela oração, o Espírito Santo começou a me dizer que haviam meninas, mulheres aqui no nosso meio ontem, que estavam desacreditadas de frutos, sabe? Desacreditadas que não ia conseguir gerar. Eu não estou falando de filho físico, biológico, que você vai engravidar, mas eu estou falando sobre dar fruto. O Espírito Santo ministrou o meu coração ontem dizendo, existem muitas meninas aqui nesse lugar, que estão aqui, mas estão totalmente desacreditadas, achando que a célula que elas estão liderando não vai crescer, não vai frutificar, ou que o trabalho das suas mãos não será próspero, desacreditada de suas capacidades, desacreditada, com problemas de identidade, sabe? O Espírito Santo começou a me levar a orar por isso, e após o Vitor também foi ministrado, e nós oramos pelas meninas, pelos meninos, e o Espírito de Deus me levou a pensar sobre essa mensagem, dizendo, faça essa reflexão com eles, força-os a pensar a respeito de quem eu estou falando, a respeito do que eu tenho dito a respeito delas. Vocês, meninas, são mulheres que foram geradas para gerar nações, para gerar famílias. Vocês serão produtivas sim, serão mães de multidões. O Espírito Santo de Deus disse isso a seu respeito. Sabe, no momento você pode estar até igual Sara, passando um monte Ana, passando um monte de dificuldade, com Penina te acusando, falando, cara, você não produz, você não gera. Mas o tempo de Deus, o que Ele tem falado a seu respeito é, você vai gerar, você será frutífera, você será uma mãe de multidões. Peguem essa palavra, não saiam daqui desacreditados. O Senhor trouxe vocês aqui nessa noite para dizer, vocês são produtivas, porque é isso que eu falei a respeito de vocês, é isso que Jesus tem falado a seu respeito, e não precisa de que todas as vezes os nossos líderes fiquem reforçando isso. Tenham fé, acreditem. E da mesma forma que o Espírito me ministrava sobre as meninas, dizendo que algumas estavam fazendo porque enfim, sou eu a líder, então eu tenho que fazer. Da mesma forma, haviam muitos meninos que não tinham mais. Eu passei uma dificuldade
quando eu assumi a célula Lookout, porque eu não conseguia olhar para a minha célula e dizer assim, cara, eu amo estar naquele lugar, eu amo estar lá. Eu ia e fazia, mas eu tive muita dificuldade de me aceitar como líder naquele lugar. E eu patinei, até que agora as coisas estão começando a acontecer, as pessoas estão vindo, o Senhor tem cuidado da gente, o Senhor tem nos ministrado, o Senhor tem nos ensinado, nós temos sido cuidados ali, mas eu penei bastante. Mas no momento que eu comecei a olhar para a minha célula e falar, cara, o Senhor me deu isso para eu fazer, o Senhor me deu isso para eu cuidar, eu preciso amar estar nesse lugar, eu preciso amar e cuidar daquilo que o Senhor me deu. As coisas não andavam, e quando eu fiz isso, as coisas estão mudando. Posso ouvir um glória a Deus? Então o Espírito Santo de Deus me deu uma palavra a seu respeito. O Senhor disse, meninas, que vocês são mães de multidões, que a célula vai crescer, sim, que o trabalho das suas mãos, Deus vai honrar, você será produtiva. Aos meninos, amem aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, usem toda a ferramenta que Ele tem depositado nas suas mãos. O Senhor te deu um ministério de louvor e adoração, vamos, faça isso, faça com desejo, faça com amor, faça com vontade. O Senhor colocou nos seus lábios uma palavra de sabedoria, então evidencia isso, não se mova com medo, achando que o Senhor me deu, mas será não, o Senhor fez isso, e por isso nós estamos alegres.